tela da TV Guarulhos está iniciando mais um Debate Guarulhos. Muitíssimo obrigado você pela sua audiência. E a partir de agora, nas plataformas digitais, TV Guarulhos e também no meu Facebook, com a produção da Simone Araújo, equipe técnica, o Lucas Braga e o Felipe Poi, a direção geral do Fernando Bauro. Olha, hoje São Paulo parou, né? Não se acontecia desde 1983, eu acredito. E é evidente que, durante o dia, eu fiz questão de acompanhar alguns colegas. Aparecem pessoas do nada para comentar que tem a solução. E é evidente que, no ano eleitoral, tem o mágico. Aquele cara que, de repente, você não conhece, mas ele aparece com uma solução. Não é especialista, mas ele faz questão de postar na rede social que sabe a solução do problema. Quero avisar você, minha amiga, a você, meu amigo, o seguinte. Toma cuidado agora, né? Nós estamos em um ano eleitoral, vai aparecer de tudo na sua casa, na sua rede social. Aquele cara que ele resolve o seu problema, né? Você não conhece ele, nunca viu na padaria, mas ele resolve o seu problema. Ele tem a solução para o seu problema, né? Aí, o que fazer nesse momento? Seja educado, né? Só não convide para entrar na sua casa. Até porque, na sua casa, você só deve convidar quem é seu amigo. Quem não for seu amigo, por favor, você atende por educação. Vamos às manchetes do portal Guarulhos em Destaque. Na tela, grande Lucas Braga trazendo uma informação muito importante, hein? Olha, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado pode votar o projeto de lei, né, do senador Major Olímpio, que vai beneficiar aí os taxistas que estão preocupados com relação da taxação de imposto. E eu acho importante essa discussão. Está no nosso portal, guarulhosendestaque.com.br. Dá uma passadinha lá, é importante você ler essa matéria. Olha, eu quero mandar um abraço a você que participa a partir de agora na rede social. Os nossos convidados já estão aqui no estúdio da TV Guarulhos. Desde já, o boa noite à professora Viviane Lourenço. Boa noite, professora. Boa noite. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. À minha esquerda também, a professora Sara Santana, ela é diretora do sindicato e preside o Conselho Municipal de Educação. Boa noite, professora. Boa noite. Prazer e obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Também o Leandro Martins, diretor do sindicato, ele que é da Guarda Municipal. Boa noite, Leandro. Boa noite. Vamos aos desafios de hoje. Vamos ter eleições no sindicato e, evidentemente, que o servidor vai ter a oportunidade de ouvir, né? O presidente, o Pedro Zanotto, foi convidado, mas está agora em uma reunião com o prefeito Guti, lá no Paço Municipal. Pode chegar a qualquer momento. Vamos torcer que ele venha participar desse debate. Eu vou começar com a professora Viviane. É evidente, professora, com o seu conhecimento pedagógico, a cobrança com certeza deve ser bem maior com os seus colegas. Por que o servidor deve continuar votando nessa diretoria? Eu acho que o próprio servidor já sabe a resposta, né, do porquê. É uma diretoria que, desde que iniciou essa trajetória no sindicato, foi uma trajetória de muitas conquistas, né? Eu entrei na rede em 2003. E em 2003 a minha jornada era de 40 horas, era com criança pequena, nós tínhamos uma atribuição muito confusa na rede. E desde que essa diretoria entrou no sindicato, que as coisas começaram a ficar mais claras na minha atuação. Uhum. Mas não é só enquanto professora que as coisas mudaram, né, lá no sindicato. A trajetória de conquistas, ela se faz tanto na educação, quanto na guarda, nas cozinhas das escolas.
na Proguaru, com os ASGs, com todos os trabalhadores do serviço público, né? A gente tem aí campanhas salariais que foram muito vitoriosas durante esse tempo dessa gestão. E o próprio servidor sabe do processo, de como ele é feito, ele participa, é um processo democrático. O servidor ele tem uma atuação muito estreita, né? Com todas as lutas que a gente estabeleceu lá dentro do sindicato. Então, eu acho que por conta disso só, já não se trata de um desconhecido, se trata de alguém que o servidor tem confiança, né? Bacana. Tem um assunto que eu vou discutir com vocês a respeito do imposto sindical. É uma discussão do segundo bloco, né? Que agora a gente normalmente deixa o primeiro bloco suave. Aí no segundo, aí a gente vai deixar ainda mais esse debate interessante. Professora Sara Santana, é evidente que hoje, quando você faz um bom trabalho, não é obrigado a dizer que fez um bom trabalho, as pessoas vão descobrir isso, né? Eu conheço muitos sindicatos na minha jornada de jornalista que já fazem 37 anos. Já sou vô. Conheço muitas histórias. Esse programa não daria tempo para contar todas, algumas interessantes. Você se sente à vontade em representar bem ao servidor nas suas exigências, né? Todas as exigências. De que maneira você filtra isso? De que maneira você chega para o servidor, olha, eu estou à sua disposição, não só na eleição, mas eu sou uma diretora atuante, eu sou uma diretora que não procuro você só na época das eleições. De que maneira essa mensagem chega para o servidor do jeito que você imagina que ele entenda? Então, é bem interessante a pergunta para mim, porque quando eu fui convidada para fazer parte da diretoria do sindicato, assim como a Viviane, o Leandro e todos nós, né, para compor o grupo, eu entrei na rede em 2004, a ADI, e em 2007 nós tivemos uma greve na cidade, uma greve histórica. Lembro. Lembra? A gente parou Guarulhos, as ADIs que eram cuidadores, a gestão tratava a gente como cuidador de creche, e lá foram identificadas algumas lideranças. E antes mesmo de estar no sindicato, eu já fazia esse trabalho de colher pauta, de conversar na escola, sempre procurar o sindicato para tentar resolver problema. E aí em 2007 ficou mais nítido isso, da gente ter esse contato com o sindicato, exigir que o sindicato estivesse lá com a gente nessa batalha, tanto que a gente conseguiu reduzir a jornada, a gente conseguiu garantir o atendimento das crianças com 2 períodos, porque as crianças ficavam integral, então as crianças tiveram aí a mudança de integral para parcial, então a gente começava a atender 2 crianças, a gente atendia a criança de manhã, elas iam embora, chegavam outras crianças à tarde, então era um trabalho estressante. E aí a gente conseguiu, com a greve de 2007, diminuir a jornada, e aí eu fui acompanhando, fui ficando mais próxima, né, da diretoria do sindicato, e aí em 2013 eu fui convidada a fazer parte da diretoria. E aí sim, ser a pessoa, né, que estava à disposição do servidor. E aí o meu medo, porque eu, professora, que só sabia da educação, de repente, um dos primeiros atos era na Secretaria de Meio Ambiente. Eu falei, meu Deus, eu não tenho ideia do que acontece lá. E aí eu chamava o Pedro e o Ivandro para conversar, para me ajudar, para o servidor identificar eu como uma diretora que podia ajudar. E não só apenas a educação. Então isso que é interessante lá na nossa diretoria, que a gente... são várias pessoas de várias secretarias, várias funções que se complementam. Então, a gente vai lá na Secretaria da Saúde conversar, a gente está, todo dia eu falo que é estudo, a gente está aprendendo, e essa mensagem para o servidor, porque ele vê a Viviane lá na Secretaria de Obras, ele vê a Sara na saúde, no hospital, ele vê o Leandro que é guarda dentro de escola, conversando com as professoras. Então, eu acho que essa disponibilidade da gente estar lá com o servidor, ser aberto, nosso WhatsApp pessoal, roda aí. Os 30 mil servidores me chamam no domingo. Meu marido às vezes fica até meio irritado. Aí eu falo, não, amor, tem que trabalhar porque eu escolhi isso, né? Eu aceitei ser dirigente sindical e ser dirigente sindical neste momento de ataque aos trabalhadores é estar disponível, é dizer que a gente está lá, que eles podem contar com a gente. Mesmo a gente não entendendo muito, né, que foi esse começo do que o servidor fazia, mas eu me disponibilizei para aprender e para dizer que eu estava ali para representá-lo. Deixa eu falar com a Rudinéia Dias e o Luiz Carlos. Forte abraço a você que está compartilhando nas redes sociais. Deixa eu bater um papo com o Leandro,
que é da GCM, e eu tenho um respeito muito grande pelo trabalho de vocês. Conheço já desde o início do trabalho da Guarda Municipal. Acho um trabalho de muita responsabilidade. Me recordo da discussão, porque a Guarda não podia usar arma, e foi uma briga há 20 e poucos anos atrás. Então, conheço um pouco da história de vocês. E respeito muito, até pela origem, a minha origem. Leandro, hoje, quando você chega para o seu colega e diz, olha, nós temos um projeto. E muitas vezes o projeto ele tem início, meio e fim. E essa responsabilidade ela é muito grande quando você vai pedir para alguém, olha, eu quero uma oportunidade para continuar. Cara, para continuar por quê? Você está pronto para ouvir isso? E como responder para os teus colegas de quartel? Bom, Geraldo, é interessante que a minha trajetória é muito parecida com a da Sara. Né? Parece que a receita do bolo acho que é a mesma. Né? Uhum. Um ano antes, né, da ida da Sara para as lutas do sindicato, Uhum. Eu passei a fazer parte também, não da diretoria, mas das lutas, de acompanhar mesmo essa nova gestão, né, que chegou depois de um longo período em que o servidor amargava imensos prejuízos. Então, assim, o servidor, ele desacreditava do sindicato. Essa era a grande realidade. Uhum. Porém, quando essa gestão assumiu, né, em meados de 2006, nós tivemos um embate muito grande. Né? Você falou da corporação a qual eu tenho muito orgulho de fazer parte, da GCM, que deu início a uma trajetória de lutas e conquistas. Sim. Dentro da categoria como um todo de servidores. E como se deu isso? Nós tínhamos na ocasião uma comandante que era uma ditadora, para não falar outra coisa. Então, assim, ela não tinha um mínimo de humanidade com os colegas de trabalho. E nós, percebendo, né, que tudo isso estava provocando realmente muito desgaste na corporação. A corporação estava desmotivada. Uhum. O que nós fizemos? Nosso primeiro ato. O sindicato, gestão anterior, era desacreditado. Mas nós fomos na gestão que tinha acabado de assumir e demos esse voto de confiança. E abraçamos o sindicato falando, não, vocês nos representam. E a partir daí, né, com essa união, o sindicato entendeu essa nossa necessidade, abraçou a causa, deu todo o amparo, deu todo o respaldo para a gente fazer uma paralisação que culminou exatamente com a saída dessa comandante e também de outras conquistas que vieram posteriormente. Então, eu poderia ficar aqui a noite inteira citando lutas e conquistas que a GCM teve ao longo desse prazo. Mas essa, eu diria assim, que foi a mais emblemática, porque foi um pontapé inicial, né? E fez o servidor acreditar, não só o GCM, fez o servidor como um todo acreditar nesse sindicato. Estamos ao vivo na tela da TV Guarulhos com a diretoria do Sindicato dos Servidores de Guarulhos. Estamos com a professora Viviane Lourenço, a professora Sara Santana e o GCM Leandro Martins. Eu vou mandar um abraço para o Antônio Carlos e também o Valdemir, gerente da Sabesp Guarulhos. Daqui a pouco tem uma informação da Sabesp que acabou de chegar e eu vou conversar com vocês sobre... É importante estar alertando a população de tudo que está acontecendo na cidade de Guarulhos. Agora, gente, vocês vão ter um concorrente agora, né? Quando você tem uma disputa, porque me parece fazia algum tempo que não tinha uma disputa de uma outra chapa. Eu me recordo na gestão do Sebastião que a Força Sindical apresentou um concorrente que venceu a CUT, que já fazia algum tempo que a CUT vinha no comando olha que eu estou bem de memória. Né? Então, o nosso diretor, o nosso diretor está em recurso. O senhor está parecendo mais aquele ator que ganhou o Oscar ontem lá, do Corinthians. Isso, exatamente. Então, eu me recordo naquela disputa, Greg, que foi uma disputa assim, muito acirrada, né, da Força e da CUT. Depois dessa disputa,
eu percebi que a CUT se preparou mais internamente no sindicato. Vocês acreditam que essa experiência serviu de lição para essa disputa agora, com a chegada de uma outra chapa? Bom, na verdade, pela história que você está contando, acho que é a nossa história, e quem foi, na verdade, né, que estava na ocasião na força sindical, que estamos, né, foi a gente mesmo. Então essa disputa foi muito acirrada, né, eu não fiz parte da primeira gestão. Eu fiz um trocadilho, eu falei, vocês disputam a força sindical. Exatamente. Só troquei os papéis. Você trocou, exatamente. É a idade, é a idade. Mas faz parte. E realmente houve uma disputa ali, na ocasião, com 5 chapas. Isso. Né? E foi muito acirrado e teve até segundo turno, em que essa nossa chapa, nossa gestão, ela foi para um segundo turno com uma chapa da CUT. E ali o servidor entendeu, cansado do que já vinha acontecendo há muito tempo, né, de todo aquele descaso que eu citei para você no início da nossa conversa, resolveu dar um voto de confiança nessa atual gestão. Foi a partir dali. Professor, eu queria ouvir a sua opinião. Pois não. Você ficou atenta Então, aqui na resposta do colega, eu queria a sua opinião a respeito do que aconteceu lá atrás, se trouxe de experiência para a disputa agora. Eu acho que todo processo, ele traz experiência para todo mundo, né? Todos os processos, eles são benéficos nesse sentido. Depois dessa disputa, que foram com 5 chapas, teve mais uma outra eleição, que foi com 3 chapas, né, Leandro? Exato. Eu também não estava. E na última só que não teve inscrição de chapa nenhuma. Mas a gente já teve aí, em outros momentos, a avaliação do servidor e o pedido do servidor para que a gente continuasse, né, no sindicato. Eu não estava lá, mas eu participei disso enquanto servidora pública da cidade de Guarulhos, né? Eu acompanhava a entidade sindical, acompanhava antes com a antiga diretoria, que estava lá, antes da entrada da força sindical. Tinha bastante dificuldade de pensar nessa possibilidade de me relacionar com o sindicato, que era da força sindical, mas eu apostei nessa ideia também, apostei nessa história. Eu falei, eu não posso ter esse pensamento partidário dentro de uma instituição que trata de serviço público, e serviço público é algo que é atemporal, né? O servidor, ele está lá em todo o tempo, e as relações patronais que são partidárias e periódicas. Então, quando eu fui convidada para ir para o sindicato, já era a força sindical que estava lá, que é quem está nesse tempo todo. E eu acredito que isso não tenha sido um problema. Na verdade, nunca foi dentro do sindicato essa questão de sigla de central, ou sigla de partido, ou relações ideológico-partidárias. Nós somos uma diretoria formada por pessoas de diversos pensamentos, né, diversas posições políticas, e a gente se encontra e se relaciona muito bem quando é para tratar de direito do servidor público, né? Então, é nesse momento em que as nossas diferenças ideológicas se juntam, né, em nome do serviço público. Deixa eu mandar um abraço para o professor Auro Alexandre, que está acompanhando nossa programação ao vivo. Luiz Carlos, muito obrigado pela audiência. Agora, gente, você em casa gosta de fazer uma pergunta, eu acho que você em casa gostaria de estar fazendo, formulando. Agora, essa semana que passou, o ministro Paulo Guedes chamou os servidores do Brasil inteiro de parasitas, né? Eu acho que ele foi infeliz. Extremamente né? infeliz. É tanto que o presidente, na sua rede social, ele tentou dar uma melhorada. Eu acho que ali faltou uma assessoria. Falei, ministro, não é o momento. Já que a reforma administrativa vai para o Congresso, né? Não é momento de você criticar. Você não pode, em nenhum momento, generalizar nenhuma categoria, né? Eu sou advogado, não atuo, mas sou mais jornalista, e se for falar, enfim, né? Você tem o bom e o mal em todas as categorias. Na verdade, só uma licencinha, não faltou só
bom senso, faltou juízo, faltou conhecimento, faltou respeito, faltou uma série de coisas com uma fala dessas, né? E do ministro de desse Estado, ministro, né? Então é algo a se refletir bastante, porque a gente tem trabalhadores no serviço público que para você ter uma ideia, por algum tempo na prefeitura, os trabalhadores da saúde, eles compravam seringa, compravam aquela gaze para poder atender a população com um mínimo de dignidade. As professoras que trabalham na prefeitura de Guarulhos, elas não trabalham só na semana, não, viu, Geraldo? Elas trabalham no fim de semana, elas levam tarefa para casa, elas discutem processos nos grupos de WhatsApp, que existem muitos grupos hoje, elas falam de coisas relacionadas ao trabalho. Os trabalhadores do serviço público concursados, eles devem ser muito respeitados pela população, porque a qualidade do que a gente presta hoje, ela tem muito mais relação com o indivíduo que está lá do que com os instrumentos que os governos oferecem, né? A gente vem aí, a gente passa por diversos patrões, né? Porque o prefeito, o governador, o presidente, eles são patrões do servidor público. E o servidor, ele está lá todo o tempo. E apesar de qualquer política pública que vai ser implantada ou não, o servidor público, ele quer que aconteça, ele quer que a população seja bem atendida, ele quer que o medicamento chegue na mão daquele que precisa, ele quer que aquela pessoa tenha dignidade. A pessoa que está lá no Fundo Social, ela quer garantir o mínimo de dignidade para o indivíduo humano. E aí um ministro completamente equivocado, eu não sei se ele não conhece o que é, na verdade é que ali faltou bom senso, faltou respeito, faltou educação, faltou de tudo um pouco. Professora Sara, qual é a sua opinião dessa fala do ministro Paulo Guedes? Então, além de infeliz, né, desrespeitosa, equivocada, mas eu também não acho que ele foi tão ingênuo assim. Porque a história dá conta de mostrar que a gente destrói um serviço para oferecer um serviço mais estruturado, privado. Então, o serviço público, ele hoje é essencial. A gente pode dizer até pelo sistema de saúde. A gente tem um sistema aí, a nível mundial, exemplar, o Sistema Único de Saúde. A nossa educação pública, eu digo que Guarulhos tem hoje os melhores profissionais. Os melhores profissionais estão na rede pública. Nós temos uma universidade pública aqui que forma os nossos professores. Então, quando o ministro fala mal desse servidor que está lá para dar para a população o atendimento, que a população paga pelo atendimento, né? A população já paga por imposto. Se ele está ruim, se o empregado não presta, é porque a gente precisa trocar. Sim. E a gente precisa trocar como? Um servidor público, ele é concursado. Eu não posso colocar quem eu quero numa escola. A pessoa passa por uma prova, ela é avaliada para estar lá prestando aquele serviço. Se você terceiriza, você pode colocar o sobrinho, o filho, o irmão. Então, quando a gente vê um chefe de Estado com seus assessores fazendo esse tipo de serviço, né, eu fico preocupada, porque hoje a gente tem excelência no serviço público. Como a Viviane falou, os melhores profissionais estão lá. Eles foram selecionados para prestar esse serviço. Se você fala mal dele, se você não dá condições para ele trabalhar, dá a impressão que o privado é melhor. Só que o privado não é o melhor e nunca será. Ô, Leandro Martins, muitas vezes, quando você se depara com esse tipo de informação, você deve se olhar no espelho e dizer, peraí, mas será que ele conhece a minha história? Eu já vi vários depoimentos nas redes sociais do Brasil inteiro, inclusive já tem ações contra o ministro, mas não é o caso aqui da discussão. Você acha que o que você faz bem feito? Como servidor, como sindicalista? Pois é, interessante perceber o seguinte, nós sindicalistas, né, somos taxados duplamente, né? Primeiro por ser servidor público, né, que já tem esse estigma, né, de que como a Sara disse, é inferior ao privado, coisa e tal, e por sermos sindicalistas, né? Então a pedra vem de todo lado. Eu ainda por uma terceira via, por fazer parte da segurança pública, então tudo reflete. Então
qualquer ato, qualquer ação, né, todo um conjunto é julgado, né, por uma ação isolada, por um ato isolado. Então, assim, infelizmente, nós já estamos habituados, né, mas eu acho muita injustiça, uma tremenda de uma injustiça com todos os servidores, né, esse tipo de fala, porque eu fico imaginando, não sei o que ele está pensando quando ele está falando de servidor público. Talvez seja do assessor dele, o assessor que trabalha lá para ele, que acho que deve ser essa a referência que ele tenha. Porque quando a gente vê, você olha aqui nesse jornal nosso aqui, ó, esse jornal da nossa campanha, que a gente faz um balanço dos nossos atos e ações, nós temos aqui os garis da Proguaru, que é uma categoria sofrida, é uma função dentro da prefeitura que assim, recebe baixos salários, e a gente faz o possível para melhorar as condições de trabalho dessa categoria, dessa função, né? E a gente sabe da realidade, dura que eles enfrentam no dia a dia. Eles são invisíveis na rua, as pessoas passam, é como se não tivesse nada nem ninguém lá, como se a rua num passe de mágica, né, fosse limpa por alguma coisa aí do além. Então, a gente conhece a realidade, então isso ofende demais a gente, né? Isso ofende demais, e o nosso trabalho é exatamente demonstrar essa realidade ao contrário. Mas é como diz o meu amigo Jair, que faz parte da nossa diretoria lá, é a luta da formiguinha com o elefante. Mas a gente não desiste, mesmo com tudo isso. Tá certo. Estamos ao vivo com a diretoria do Sindicato dos Servidores, a professora Viviane Lourenço, o GCM Leandro Martins e a professora Sara Santana, diretora e presidente do Conselho Municipal de Educação. Eu vou fazer um intervalo, daqui a pouco a gente volta ao vivo na tela da TV Guarulhos. Já voltamos. Com 11 anos, meu passatempo favorito era brincar na rua de casa. Toda a vizinhança sabia quem eu era. O que ninguém sabia era que eu ficava até tarde na rua porque eu não queria voltar pra casa. Eu tinha medo de ficar sozinho com ele. Se eu entrasse no quarto, eu sabia que eu não podia mais sair. Tinha que ficar na cama, onde o espaço era pequeno e apertado demais para 2 pessoas. Onde o escuro dava medo. Onde o abuso me sufocava. A violência sexual que aconteceu com a Bruna acontece todos os dias, marcando crianças e adolescentes pelo resto da vida. Uma vida livre de abusos. Isso são direitos humanos. Denuncie. Não silencie. Direitos humanos são para todos. Disque 100. Ministério dos Direitos Humanos. Governo Federal. Grupo Lumar, soluções integradas na prestação de serviços especializados, tradição e tecnologia em segurança e terceirização, portaria, controle de acesso, manutenção predial, limpeza e conservação, vigilância patrimonial, escolta armada, segurança pessoal, facilities de recepção, qualidade, credibilidade e transparência a serviço de você e da sua empresa. Entre em contato e solicite uma cotação. Acesse grupolumar.com.br. Estamos de volta ao vivo na tela. Mandando um abraço para Tatiane Melo Guerreiro. Obrigado, Tati, né? A família acompanhando, meu Deus. O Auro Alexandre, professor, tá mandando um abraço para todo mundo aqui. Agora, o imposto sindical tá deixando muita gente dizendo o seguinte: chegou a hora e a vez do sindicato caminhar com as suas próprias pernas. Porque o imposto sindical, convenhamos que ele ajuda o sindicato em muitas coisas, principalmente quando o sindicato é atuante, né? Quando o sindicato não é atuante, aí fica mais... Quando o sindicato trabalha, eu percebo aqui a atuação do Sindicato dos Servidores, né? E no intervalo eu falei do meu aqui, não vou nem falar para vocês a minha opinião, porque muitos presidentes sabem, né? Mas, enfim, o imposto sindical atrapalha, não atrapalha? Vou começar com a professora Viviane. Então, é assim, existe uma... Eu vou falar um pouco do que tem acontecido de 2000 e
2016, 2015, 2016 para cá, que culminou com o fim do imposto sindical, né? As entidades sindicais, elas vieram sofrendo um processo de retaliação e de desconstrução por parte de personagens políticos aí, por conta dos interesses que se tinha de retirada de direito da classe trabalhadora, né? Quando você enfraquece uma entidade sindical representativa, quando você enfraquece um órgão que defende severamente o direito da classe trabalhadora, a classe trabalhadora terá um pouco mais de dificuldade para se organizar sozinha e fazer enfrentamento. Então, de 2016, eu acho que antes, talvez um pouco, mas vamos falar de 2016 para cá, esse processo de destruição da imagem, né, das entidades sindicais, ela foi colocada a todo o tempo para que a população passasse a ter ojeriza, né, dos sindicatos. Todo esse processo foi acontecendo, né? Todo mundo acompanhou a reforma trabalhista, a PEC do fim do mundo e todas essas coisas que passaram. E o imposto sindical, ele foi parte, né, de retirada nesse processo. É óbvio que o imposto sindical ele é importante, sim, para toda entidade sindical. Não existe nenhum equipamento público, privado, que trabalhe, que garanta o seu funcionamento só com boa vontade. Uma casa não funciona com boa vontade, né? Para tudo você tem custo, você tem gasto, para você fazer uma atuação eficaz, você tem que chegar onde está. A gente não é um sindicato, por exemplo, eu vou falar do nosso, porque eu vivo isso diariamente, a gente não é um sindicato de estrutura. A gente é um sindicato de base, a gente é um sindicato que acompanha o nosso trabalhador onde ele está. A gente vai nos locais de trabalho, a gente vai saber o que está acontecendo lá. Se a gente tiver que conversar com a chefia porque está oprimindo um trabalhador, a gente vai até lá para conversar com essa chefia. Não é um sindicato que fica dentro da estrutura sindical esperando a demanda aparecer. A gente vai atrás dela. E tudo isso tem custo. Para você sair... Guarulhos é uma cidade imensa. Vamos falar de Guarulhos, é uma cidade imensa. A gente tem aí mais de 700 departamentos na prefeitura que precisam ser visitados. Isso gera custo, né? Então, o imposto sindical ele é importante nesse sentido. Ele garante, sim, e garante bastante... para você fazer um boletim para informar para o servidor, para você pagar um departamento jurídico de qualidade, para você manter um clube, porque a vida não é só trabalhar também. O servidor público hoje ele tem condição, antes ele não tinha. E hoje, vocês têm um clube? A gente tem um clube no Marmelo, que a gente inaugurou em 2015. É um equipamento que tem lazer, tem uma estrutura para o servidor dormir. E isso tudo tem custo, isso tudo... É um sindicato atuante. A gente vai para a base. Então, isso tudo, o imposto sindical, ele ajuda a custear. Ele é importante. Por um outro lado também, o que precisa ficar muito claro é que a reforma trabalhista, ela fez com que muitos sindicatos que não tinham uma atuação, que não apareciam, que só viviam do imposto sindical... Boa. Que eles deixassem de existir. Mas né? Eu acho que esse é o problema. A quantidade de sindicato, vou pegar carona na sua frase, que não tinha o quê? Não tinha atuação. É isso. E aí o que acontece? A gente hoje tem um custeio que é do nosso sócio, que é o que acredita efetivamente nesse trabalho que a gente desenvolve, nessas relações que a gente estabeleceu ao longo da nossa história, da nossa trajetória. Então, a gente tem a nossa entidade custeada por esse sócio. O que limitou também a nossa atuação enquanto sindicato, porque, veja, um departamento jurídico, ele não custa pouco, né? Uhum. E hoje a nossa atuação de sindicato, ela é um pouco menos... era um pouco mais fechada para o sócio. Existem coisas que a gente discute para toda a categoria, existem outras coisas que, infelizmente, a gente não tem condição, porque a reforma trabalhista fez com que o imposto sindical fosse retirado, né? E aí, isso é evidente. Não existe nada que funcione sem custeio. Ouvi a opinião da professora também, Sara, a respeito do imposto sindical. Qual o termômetro para o sindicato, né, no quesito que prejudicou o trabalho do sindicato atuante, porque
o sindicato que não é atuante, ele praticamente fechou a porta com a extinção do imposto sindical, mas já ouvi uma conversa, né, em Brasília que querem retornar o imposto sindical. Vi alguém falando isso em Brasília, mas enfim, é debate para um outro dia. Na sua opinião, a extinção do imposto sindical, ele mais prejudicou a categoria do que beneficiou? Então, no caso do Sindicato dos Servidores, que já é um sindicato que ele não tem aquelas taxas negocial, que os sindicatos de iniciativa privada, eles têm algumas outras taxas que o trabalhador paga. O nosso Sindicato de Servidores, ele só tem a mensalidade e o imposto sindical. Então, com o fim do imposto sindical, sim, perdemos receita. Perdemos muita receita e o nosso trabalho ficou reduzido em algumas questões, como a Viviane colocou. Antes, nosso atendimento, ele abrangia todos os servidores. Hoje, a ação judicial que a gente faz, que é o departamento jurídico, é apenas para os associados. Mas para você ver a diferença, como o nosso sindicato é atuante, a gente teve um crescimento do número de sócios. Quantos sócios tem hoje? Hoje nós temos quase 8 mil sócios. Saímos de 6 mil para 8 mil. Então, assim... Né? O início da... 2017. Não, né? no início, quando 600 essa gestão sócios. eram 600. Eram 600 sócios. Quando essa diretoria gestão assumiu, era 600. Então, para você ver o que é trabalho. Quando a gente vem aqui falar para você, a gente tem como provar o nosso comprometimento. Porque mesmo sabendo do fim do imposto sindical, o servidor, entendendo a necessidade, a importância do sindicato, eles se filiaram. Então, a gente teve um aumento do número de sócios exatamente por identificar o trabalho e a nossa atuação. A gente tem hoje quase 8 mil sócios. Então, quando é a eleição? Dia 19 e 20 de fevereiro. 19, está aí do lado. Sim, 19. que vem, Quem é que pode votar? Todos os nossos associados. Só quem é associado? Só quem é associado que vota. Quem não é, não vota? Não. Dá tempo de se associar? Não. A gente tem um estatuto que são regras, né? Tem que ter 6 meses de associação. 6 meses. 6 meses no mínimo para votar. Então, se você queria votar, não vai votar. Não vai. Né? Professor... Muita gente que queria, né? Tem muita gente. A gente percebeu que as pessoas... Do nada... mas é porque a gente vê que é o apoio que a gente tem. O apoio, porque vê que o nosso trabalho é sério. Mas, infelizmente, muitas pessoas nos procuraram. Se eu posso ficar... Não, você pode porque você entende da importância do sindicato, mas para a eleição já encerrou. 6 meses. Tinha que ter se associado até agosto do ano passado. Agora, eu vou conversar com... Essa é para o nosso comandante aqui, o Leandro. Acompanhando também o nosso secretário Gilvan Passos, ligadíssimo aqui. Obrigado, secretário, e também vereador licenciado. Seu comandante, né? Exato. Na hierarquia da guarda, até porque você tem hoje o bom de você ter um secretário que já foi militar, né? Um cara que conhece, fica muito mais fácil o relacionamento e o respeito. Que, né? Quais são as demandas? Exato, fica fácil quando você trabalha com um profissional da mesma área. Agora, Leandro, a preocupação do sindicato, dos servidores, com essa transparência das eleições. De quem é o Pedrão, que trabalhou na Sabesp, também acompanhando. Obrigado, Pedrão Santíssimo. Nosso Santos joga hoje. Né, Pedrão? Vamos torcer aí. Eu acho que dá para reunir numa peru, dá para ir para o estádio. Quem faz a segurança e quem é que comanda as eleições do sindicato, a responsabilidade da apuração, como é que funciona isso? Bom, por força do estatuto, tem uma comissão, né, que foi eleita numa assembleia, né, e essa comissão ela tem exatamente as atribuições de conduzir todo o processo eleitoral. É uma comissão de trabalhadores, de servidores, que não faz parte da diretoria. Bacana. Então, exatamente, Isso uma é bom. comissão isenta, né, como eu disse, por força de estatuto, né, é eleita numa assembleia, e essa assembleia ela acaba destinando quem é o presidente, né, do pleito, é o presidente do processo eleitoral, e ele tem totais poderes para poder conduzir todo o pleito. Aí fica na mão realmente de terceiros, não fica na mão da diretoria do sindicato. São 2 dias, 19 e 20, Isso. Né? E a apuração que dia é? Apuração no dia 20 mesmo. Tá. No Então, segundo dia. No segundo dia. Então a eleição do dia 19, dia 20 é apuração. Exatamente.
Tá. E como é que funciona? O servidor, ele tem um local específico ou vai passar nos departamentos essa urna? É uma urna de papel, com papel, ou vai ser urna eletrônica? Não, é uma urna que a gente faz uma solicitação para o cartório eleitoral de Guarulhos mesmo, é uma urna oficial, Tá. né? Com toda a segurança, toda lacrada. E essa urna, uma urna não, né? São várias. 24 urnas, né? E elas são distribuídas, algumas em pontos fixos, né? Onde tem uma concentração grande de servidores, e a grande maioria ela é itinerante, porque ela tem que percorrer todos os departamentos da prefeitura onde tem associados. Você queria falar também, eu percebi que você olhou para mim. Não. Tá. Agora, tem alguém, essa comissão é apenas formada de servidores ou, por exemplo, tem membros da OAB, tem membros do Ministério Público? Não. Nessa comissão de apuração. Apenas e tão somente servidores. São pessoas que foram eleitas nessa Assembleia, né? Na Assembleia Oficial, que as pessoas lá que estavam presentes, né, servidores estavam lá e se candidataram para fazer parte da comissão. Agora, a professora Viviane, ela fala com uma facilidade de conhecimento, né? Isso demonstra uma segurança do que faz, né? Professora, o que pode... A senhora poderia dizer assim para o servidor: a escolha de votar nesta chapa significa dar continuidade ao trabalho de muita transparência? De que maneira a senhora, professora, acha que conquistou o respeito dos seus colegas servidores? Eu acho que o que é fundamental nessa relação, pelo menos aqui a gente estabeleceu dentro do sindicato, é a proximidade. Tudo que a gente fez tinha servidor junto. Não foi um negócio que a gente resolveu do nada, vamos fazer e o servidor, se quiser, que vem. Não foi, nunca foi. Tudo que nós fizemos foi junto com os trabalhadores, né? Eu acho que o que é mais, efetivo é dizer, que é o que eu faço quando eu vou nos departamentos da prefeitura, Geraldo, quando eu chego para conversar com as pessoas, para dizer o porquê que é importante que a gente continue, eu digo o seguinte: lembra, vai pensando, de 2005, 2006, vai puxando na sua memória, se você já estava na prefeitura, puxa todo mundo que você viu na luta, todo mundo que estava lá. Olha, na sua cabeça, quando foi para discutir todas as mudanças do ADI, quem estava lá? Quando teve gratificação de mérito para professor, quem estava lá? Quando teve a discussão para a mudança que o Almeida queria fazer do regime jurídico, quem estava lá? Quando foi para fazer campanha salarial para ir nos departamentos, quando foi para tomar chuva na Getúlio Vargas, quando foi para descer para o Paço Municipal andando embaixo de sol, quando foi para comer salgadinho de polvilho no centro de Guarulhos, quando foi para buscar caixa de água, porque estava muito calor nos caminhões, quando foi para comprar todas as capas de chuva que a gente encontrava no centro de Guarulhos, porque chovia, e a gente queria que todo mundo se protegesse. Quem que estava lá? Lembra quem estava junto com você nesse tempo todo. Eu quero que vocês façam essa reflexão, você que é servidor público. Eu tenho muita tranquilidade, Geraldo, de chegar em qualquer departamento dessa prefeitura hoje e perguntar para qualquer pessoa: se você foi para algum ato, se você foi para alguma greve, se você participou de alguma manifestação, se você brigou por seus direitos dentro da Prefeitura de Guarulhos, se você conquistando ou não, se você participou, você viu a Viviane, você viu a Sara, você viu o Leandro, você viu o Pedro, você viu o Ivandro, você viu o Jair, você viu a Renata. Se você ligou no sindicato algum dia para resolver qualquer problema, ou se você ligou, me chamou no WhatsApp num final de semana, pode ter certeza que você sabe quem eu sou.
Você sabe quem é o Dr. Marcelo, porque o Dr. Marcelo tem servidor que tem um telefone pessoal do Dr. Marcelo. Então, é para essa relação que eu chamo a atenção de vocês. É com essas pessoas que sabem do nosso trabalho e que têm credibilidade, que dão credibilidade para o que a gente fez. É essas pessoas que estão nos ajudando a conversar com o colega, porque nem sempre a gente consegue chegar e conversar com todo mundo. São essas pessoas que estavam lá, porque foi a minha cara que ela viu, foi a cara da Sara que ela viu, foi a cara da Paula, foi a cara dessa diretoria que ela viu. Eventualmente, ela pode ter visto outras pessoas lá, mas participar do processo, chegar na rua 6 horas da manhã e sair de lá 11, meia-noite, depois que o último servidor tivesse ido embora de qualquer ato que tenha sido feito nessa cidade, a gente que estava. Era a gente que estava. Olha, o Paulinho, diretor Paulo, lá do Fácil, mandando um abraço para todos vocês. Vocês conhecem o Paulinho, né? Paulinho, aliás, eu quero mais uma vez, eu fui tão bem atendido no Fácil, pelo Paulinho e pelos servidores, né? Naquela semana que todo mundo foi, aliás, o brasileiro tem esse hábito de deixar tudo pela última hora, e a maneira como fui atendido, não chegar dizendo que era... Não, fui muito bem atendido, tinha uma dúvida no preenchimento de um documento, e mais uma vez eu quero parabenizar todos os servidores do Fácil pela maneira atenciosa, prestativa com esse jornalista. Paulinho, mais uma vez, muito obrigado, meu amigo. A Lília também acompanhou a gente lá do São Domingos. Obrigado, Lília. Agora, professora Sara, muita gente está acompanhando esse programa, até pela audiência qualitativa do debate Guarulhos, há 4 meses no ar, uma audiência qualitativa importante na cidade de Guarulhos. Obrigado a você em casa em estar comigo. Quando entra numa disputa de ideias, eu percebo que vocês estão um pouco bem qualificados da maneira como a sua colega, a professora Viviane, faz questão de falar no olho do servidor, e eu gosto muito de falar com as pessoas que olham para mim. Né? Eu acho que você começar com uma pessoa que ela dizia atenção, desconfie. Né? Eu ensino os meus filhos a conversar com as pessoas olhando para ela. Né? Eu acho que você começa a entender que tipo de mensagem essa pessoa quer passar para você. E a professora Viviane, ela faz questão de dar ênfase ao que ela já fez. Ela não está pegando carona, né? Eu não conheço bem a história do seu sindicato, estou conhecendo agora, mas percebo que você se orgulha muito em fazer parte dessa diretoria. Né? E essa mensagem, ela passa para o servidor que está acompanhando agora essa entrevista. Vocês acham que a conquista, manter a conquista é mais difícil do que fazer a trajetória inverso? Muito mais, muito mais. Gente, inclusive o servidor público de Guarulhos, a gente tem aí uma história de tentar manter o que a gente já conquistou, né, para não perder. A gente tem várias gratificações que a gente tem na prefeitura, que em 2017 havia rumores de perder. Então essa diretoria aqui bravamente garantiu que se permanecesse, inclusive conquistou cesta básica para o servidor. Então, quando a gente fala de manter, as pessoas não têm ideia. Fala, ai, ganhamos, tá feito. Não, todo ano a gente tem que sentar e negociar para manter e tentar ampliar, que é muito difícil. Fala para você, Geraldo, que é muito difícil. A gente teve uma campanha salarial em 2019, foi bem difícil, porque a gente, inclusive hoje, a ProGuaru recebe um VR maior que o da prefeitura. Porque a gente teve uma greve, a gente teve negociação, e a ProGuaru, em determinado momento, os servidores aceitaram uma proposta que beneficiou... Dá para falar? Eles têm um VR, tiveram um aumento de 10% do VR, então o VR dele acho que é R$530. Eles têm uma cesta básica, um abono, R$100. É, porque eles já tinham a cesta. E o servidor da prefeitura, ele tem um abono de 80 até determinada faixa salarial. Então, assim... é muito disputado, é muito difícil a gente conseguir
conquistar e ampliar as coisas, porque a gente está falando de dinheiro público, a gente vai para o embate com o prefeito, a gente faz greve, a gente vai para o tribunal, a gente vai para a audiência de conciliação, e o servidor, às vezes, ele não entende. Todo mundo quer 10% de aumento, né? Uhum. E, às vezes, não é possível. Então, essa última campanha salarial, a gente teve muito desdobramento, e que, inclusive, foi a que a gente levou bastante servidor para ir lá ver. Porque uma proposta que o juiz falou para dar era abonar os dias, né? Que o prefeito tinha abonado os dias, os 2% de aumento e abono de 100. A gente continua em greve. A gente quer mais. E aí a gente continua em greve, o servidor foi até onde podia. E eu falo que o nosso servidor, ele é guerreiro, porque ele vai junto com o sindicato e a gente não sai. E aí, depois da audiência que a gente teve no TRT, os servidores viram que não era mais possível negociar com a prefeitura. Então, assim, a gente vai até onde dá mesmo. No limite. No limite, junto com o servidor. Então, a gente tem o nosso presidente, ele é enfático, ele fala, se o servidor quer, a gente vai fazer. Então, ele não decide nada sozinho, nada. É importante. Isso é importante, porque a gente sempre está em cima do caminhão, o servidor sobe para dar opinião, a gente para, às vezes, a assembleia 10 minutos para conversar, para as pessoas entenderem a proposta, para poder decidir. Nunca, desde que eu estou aqui no serviço público e conheço essa gestão, nada foi decidido sem o servidor estar junto. Leandro, você acha que as conquistas, elas carimbam a vitória? Olha, não só isso, não só as conquistas. Eu acredito que o trabalho, quando ele é transparente, quando ele é verdadeiro, né, tudo isso que a Viviane falou é a mais pura realidade, né? A gente está, né, em todos os momentos dos servidores, sejam eles difíceis, seja ele de alegria, né, a gente está caminhando junto. Então, toda luta, nós entendemos que ela traz conquista sim. Nem que seja um aprendizado. Puxa, fomos por esse caminho aqui, lutamos, mas obtivemos esse resultado. Nós vamos absorver isso aí para que na próxima a gente tenha mais capacidade, né, de chegar ao ponto onde a gente almeja. Então, o que a gente pode e o que a gente deve, na verdade, se comprometer sempre é com o trabalho. Isso a gente vem fazendo, Geraldo. Inclusive hoje, até me lembraram, né, me deram um toque, falaram para não deixe esquecer de falar, né, já que eu estou aqui, né, falando, né, mais abertamente dos meus colegas da Guarda. Então, hoje de tarde, o nosso presidente Pedro, ele teve uma reunião junto com o comandante da Guarda e o inspetor Poga, né, que tratou da questão do 115, que é a questão das abonadas, né, que não estava resolvida ainda essa questão com os servidores da segurança pública, né. Então, essa questão foi resolvida, o comando vai passar uma circular informando todos os inspetores das IRs, das inspetorias, né, dizendo do direito agora, né, que já era um direito que a gente já sabia, porque isso consta no nosso estatuto, né, é o artigo 115, porém, cada chefia, ela organiza isso de uma determinada forma. Como a gente trabalha num regime de revezamento, então é um pouco mais complicado, mas vai ser feita a concessão, né, dessas abonadas, porém vai ser feita aí, no caso, alguns critérios para poder se tirar essas abonadas. Outra coisa também, para não esquecer, foi a questão da permuta de serviço, que o comando tinha feito uma portaria também tirando esse direito do guarda. O guarda sabe do que eu estou falando, é um que trabalha num plantão de um dia e ele quer trocar com o plantão do outro dia, o plantão par e o plantão ímpar. E não estava sendo mais permitido, mas essa portaria também ela foi revogada e vai ser feito de uma outra forma, e a gente vai passar vamos voltar a ter o direito à permuta de serviço. Gente, olha, esse debate está super interessante. Eu tenho mais 2 minutos para encerrar o programa, vou começar agradecendo de verdade pela professora Viviane, a maneira fácil de entender, e com certeza você em casa entendeu a mensagem que ela procurou passar para os servidores. Professora Viviane Lourenço, muitíssimo obrigado e que Deus abençoe vocês nessa caminhada. Obrigada, Geraldo. Obrigado para todo mundo que ficou aqui com a gente.
Espero que vocês tenham compreendido a importância que é manter essa diretoria no sindicato. Espero que vocês tenham compreendido também a seriedade que é o nosso trabalho. O servidor público que nos conhece, que todo esse tempo participa com a gente da nossa atuação, porque é uma atuação muito participativa, eu quero contar, né? Eu quero acreditar que vocês irão junto com a gente no dia 19 e no dia 20. As urnas passarão nos seus departamentos e quero que vocês saibam da seriedade com que a gente todo dia entra naquele sindicato lá na Avenida Esperança. Em nome disso, dessa relação que a gente tem esse tempo todo, que eu estou aqui pedindo o voto de vocês. Muito obrigada. Obrigado, professora Viviane Lourenço. Sara Santana, professora Sara Santana, muitíssimo obrigado. As suas considerações finais. Eu agradeço o convite, agradeço o espaço, agradeço também por a gente poder conversar com você e mostrar para o servidor que está nos assistindo o compromisso que essa diretoria tem, o respeito que nós temos uns com os outros e com os nossos servidores também. Isso é importante a gente mostrar e está aqui à disposição, se o servidor entender, né, o recado que a gente deu aqui, o que a Viviane colocou muito bem, eu peço para que você vote na chapa 1. Tá certo. Olha aí o GCM, Leandro Martins, as suas considerações finais. E, desde já, muito obrigado pela sua entrevista. Eu é que agradeço a oportunidade, Geraldo. Espero vir aqui outras vezes, né? Posso dizer, né? Eu sei que não tem só servidor público nos assistindo, né? Para o cidadão guarulhense, você pode ter absoluta certeza que o servidor público de Guarulhos, ele presta um serviço de excelência, né? São homens e mulheres, né, que carregam, né, de uma forma muito digna, né, essa cidade, né, prestando seus mais valorosos serviços a toda a comunidade. E o servidor público, né, minha categoria, né, que tanto amo, que faço parte há mais de 18 anos, né, aqui na Prefeitura de Guarulhos, posso dizer o seguinte: nós vamos continuar trabalhando cada vez mais, né, para que você seja valorizado cada vez mais no seu local de trabalho, cada vez mais dentro, né, dessa cidade, que você tenha de fato a visibilidade, né, e a atenção dos governos que vierem, né, a essa cidade. Tá ok? Vote chapa 1. Tá certo. Gente, começando o dia de hoje com os diretores do Sindicato dos Servidores, desculpem, a professora Viviane Lourenço, a professora Sara Santana e o GCM Leandro Martins. Geraldo Júnior, esse jornalista, agradece a sua audiência com a produção da Simone Araújo, a direção geral do Fernando Mal, a equipe técnica Lucas Braga. Voltamos amanhã, sempre ao vivo, na tela da TV Guarulhos. Boa noite.